você vai aprender esse assunto, vai aplicar no seu dia a dia, você vai ver quanta coisa você vai enxergar no dia a dia. E se for estudando para vestibular, você vai acertar a questão também. Por exemplo, entender por que a água entra em ebulição a 100 graus Celsius ao nível do mar. Por que fora do nível do mar a temperatura de ebulição é diferente? Por que a temperatura de ebulição do álcool é diferente da água? Por que uma panela de pressão aquece, cozinha o alimento mais depressa? É muito interessante. Eu estou falando nada mais nada menos do que pressão de vapor, que é um conceito da química muito bacana. Você vai adorar conhecer esse assunto e você vai enxergar coisas no dia a dia. Você vai ser uma pessoa diferente tendo aprendido isso, sem dúvida nenhuma. Bom, mas antes disso, eu sou o professor Emerson Barreto, que está sempre aqui falando de ciências da natureza. Eu adoro falar de ciências da natureza, principalmente aqui no Consciência Gaia. Espero que você goste. Bom, então vamos falar de pressão máxima de vapor. E para isso a gente tem que pensar primeiro num frasco. Imagina um frasco que está fechado, totalmente fechado, tem metade água e a parte de cima não tem nada. Pensa nisso. O que vai começar a acontecer? O líquido vai começar a vaporizar, e vai começar a ocupar esse espaço de cima. Até o momento onde o líquido chegou num estágio onde a quantidade de líquido que está vaporizando é a mesma quantidade que está condensando. O tempo todo acontece isso. Vaporiza um pouco, condensa um pouco, mas tem uma hora que se igualam as quantidades. Atingimos aí um equilíbrio. E nesse equilíbrio, se você medir a pressão ali desse vapor, vai ter atingido o seu máximo. A gente chama isso de pressão máxima de vapor. Fácil, não é? E a gente tem duas coisas que influenciam a pressão de vapor, que é a temperatura e as forças intermoleculares. Vamos falar primeiro da temperatura, que ela é muito intuitiva. Quanto maior a temperatura, mais agitação das moléculas. E se elas agitam mais, elas vaporizam mais, aumenta a quantidade de vapor. E se elas aumentam a quantidade de vapor, aumenta a pressão máxima de vapor. Óbvio, não é? Quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor de uma substância. Quanto mais quente, mais ela vaporiza. Meio intuitivo isso. Não precisava de mim para você ter aprendido isso, né? Mas vamos ver as consequências disso. Graficamente, é muito interessante essa análise. É meio assustador esse gráfico? De início parece, mas não é difícil não. Olha só, no eixo Y nós temos a pressão que está sendo medida. E no eixo X nós temos a temperatura e nós temos 4 substâncias: a água, o etanol, o metanol e o disulfeto de carbono. São 4 substâncias diferentes. Eu quero que você olhe só para a água agora, porque você já viveu isso. Você vai fazer um macarrão, você põe água para esquentar, não é? Aí ela vai esquentando. 0, 1, 2, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Quando chega no 100, o que acontece com a água? Conta para mim. A água a 100 graus Celsius, ela literalmente, ao nível do mar, entra em ebulição, não é isso? É exatamente o que acontece. Ao nível do mar, a água entra em ebulição, e por isso que eu coloquei ali uma atmosfera, que é a pressão de uma atmosfera, que é o nível do mar. E a pressão do vapor é de uma atmosfera. Olha que interessante. O vapor chegou a fazer uma pressão de uma atmosfera e a pressão externa está de uma atmosfera. Esse é o momento que o líquido começa a ferver, entra em ebulição. Então, entrar em ebulição é quando a pressão de vapor de um líquido se iguala à sua pressão, a pressão externa da onde ele está. Muito bacana, não é? Ótimo. Então o líquido ele entra em ebulição quando ele iguala a sua pressão. Agora uma outra coisa interessante. Você já ouviu falar de uma substância volátil? O que é uma substância volátil? É que ela vaporiza. Não vou contar piadinha de professor de química. O que é uma substância volátil? É uma substância que vaporiza com facilidade. E quanto maior a pressão de vapor, mais volátil ela é, lógico. Porque se ela vaporiza com facilidade, ela tem uma pressão de vapor maior. Então, quanto mais volátil, maior a pressão de vapor. Quanto maior a pressão de vapor, mais volátil. E quanto mais volátil, mais fácil de evaporar. Então, a temperatura de ebulição é menor. Ou seja, quanto mais volátil, menor a temperatura de ebulição. Agora, vamos olhar de novo para esse gráfico, mas vamos olhar só
na horizontal uma atmosfera. Você está vendo aqui, né? Ó. Olha para a água entra em ebulição a que temperatura? Você sabe, né? 100 graus Celsius. E o etanol é uma temperatura menor. Não precisa saber de cabeça, essas coisas são 78,4 graus Celsius a temperatura do etanol. A temperatura do metanol, que é esse verdinho aí, é 64,7, é menor. A temperatura de ebulição para você ferver o metanol é mais fácil do que o etanol e é mais fácil do que a água. E o disulfeto de carbono, então, covardia. 46,3 graus Celsius, você faz esse negócio ferver. É muito mais fácil ferver disulfeto de carbono do que a água. Agora, eu quero pensar outra coisa. Eu quero pensar, olha no gráfico, a 40 graus Celsius, olha a vertical aqui. A 40 graus Celsius, a curva das 4 substâncias está sendo cortada, não é? A gente consegue descobrir qual é a pressão de vapor dessas 4 substâncias? Sim. Do caso do disulfeto de carbono, está ali 0,80 e alguma coisa, né? E do metanol é um pouquinho abaixo de 0,4, do etanol é um pouquinho abaixo de 0,2 e da água é um pouquinho abaixo de 0,1. O que significa isso? Significa que essas 4 substâncias juntas, a que entra em ebulição, a que vaporiza mais fácil é o disulfeto de carbono, é a mais volátil. Se você tivesse com esses 4 frascos, qual ia secar mais rápido? Olha essa questão que bacana. Você tem esses 4 frascos, tem esse gráfico, e aí eu pergunto, deixei a mesma quantidade dos 4 líquidos, com a mesma temperatura, tudo igualzinho, deixei em cima de uma mesa. Qual dos 4 vai secar mais rápido e qual é o que vai demorar mais para secar? Disulfeto de carbono, pelo fato da pressão de vapor ser 0,8, então está fazendo força para sair. Está vaporizando com mais facilidade. A água, a pressão é menos que 0,1. Então está saindo pouquíssima água nesse momento. Está vaporizando pouco. Por isso que o disulfeto de carbono secaria mais rápido. Muito bacana, né? Agora, pensando, esse é um outro assunto que eu amo. Forças intermoleculares. Tem aula aqui para tratar desse assunto. É porque você olha, você aprende forças intermoleculares, você vê o mundo de forma diferente. Você entende por que a lagartixa fica grudada na parede, por que um adesivo gruda no vidro, por que o vidro embaça e por que as substâncias se dissolvem umas nas outras ou não. É muito legal. E esse assunto, por que o pão é duro, quando você põe no micro-ondas fica mole. Tem tanto assunto legal que se aprende com forças intermoleculares que eu recomendo você procurar essa aula. Bom, mas vamos voltar para a nossa aula aqui. O que nós temos pensando em forças intermoleculares? O que são forças intermoleculares? Forças entre moléculas. Moléculas se atraindo. Quanto mais atraídas estão as moléculas, mais difícil elas se desprenderem, não é? Óbvio. Então, se a força intermolecular é maior, o que acontece com a atração das moléculas? Maior. O que acontece com a quantidade de vapor? Menor. O que acontece com a pressão de vapor? Menor. Ou seja, quanto mais as moléculas se atraem, quanto maior a força intermolecular, menor a pressão de vapor. Menos volátil é a substância. Então, agora vamos pensar naquilo que eu tinha falado no começo. Vamos entender o que acontece quando eu estou lá em cima, no morro. Porque quando eu estou aqui embaixo, eu estou uma pressão de uma atmosfera. Quando eu vou lá para cima, em cima do morro, o que acontece? Você concorda que tem uma pressão menor? Você já deve ter descido uma serra e deu problema no seu ouvido, não é? O que acontece? Quanto maior a altitude, menor a pressão. E se tem uma pressão menor, tem mais facilidade de vaporizar. Então lá em cima é mais fácil de vaporizar. Então a temperatura de ebulição é menor. Então pensa em 2 frascos iguais, 2 recipientes iguais abertos, com 2 aquecedores iguais, com a mesma taxa de aquecimento. Qual dos 2 vai entrar em ebulição primeiro? O lá de cima. Agora, isso foi questão de vestibular, é questão de vestibular com frequência, né? Põe as pressões e pede para analisar qual vai ser vaporizado mais depressa. Mas tem uma outra questão, uma outra coisa interessante, que é qual alimento, em que lugar o alimento seria cozido mais rápido? Em cima do morro ou ao nível do mar? E aí, muita gente responde em cima do morro de forma errada, por quê?
Ah, porque lá ferve mais rápido. Só que ferve mais rápido a uma temperatura abaixo de 90. E o alimento, para ser cozido, ele quer o quê? Ele quer calor, quer receber calor. Então lá em cima está recebendo uma taxa de calor, aqui embaixo, ao nível do mar, está recebendo uma taxa maior. Portanto, embaixo o alimento é cozido mais depressa. Legal isso, né? Você sabia que tem um experimento que você pode fazer a água ferver a 60 graus Celsius? Aí na sua casa, pega uma seringa dessas de injeção, tira a agulha, obviamente, põe a água a 60 graus Celsius, tem que ser, porque abaixo disso não vai dar certo, põe um êmbolo, só deixa a água até a metade com o êmbolo, aí põe na ponta do dedo assim e puxa. Quando você puxar, a água vai entrar em ebulição. Por quê? Porque você está diminuindo a pressão lá dentro, diminuindo a pressão de vapor da água a 60 graus Celsius vai ser suficiente para a água entrar em ebulição. Você vê ela entrando em ebulição na sua frente. Você pode falar assim, nossa, mas aí vai derreter a seringa. Eu não disse que ela vai aquecer, eu disse que ela vai entrar em ebulição, mas na temperatura de 60 graus Celsius. Sensacional, né? Se você abrir um frasco na Lua, abre um frasco com água na Lua. Sei lá, vamos imaginar que naquele momento está 3 graus Celsius. Você abriu, a água entra em ebulição. Por quê? Porque lá não tem praticamente pressão. Então, a pressão de vapor certamente vai ser maior do que a pressão externa. A água entra em ebulição. Aí você fala, nossa, rapidamente ela vira 100 graus Celsius? Não, ela não entra em ebulição a 100 graus Celsius. Ela vai entrar em ebulição lá na temperatura ambiente. Se tiver a 3 graus Celsius, entra em ebulição a 3 graus Celsius. Eu diria até que ela esfria um pouquinho, porque vai precisar gastar energia para entrar em ebulição. Mas isso é papo para outro assunto, para termoquímica. Bom, e agora vamos pensar na nossa tão sonhada panela de pressão. Por que a panela de pressão cozinha mais depressa? O que é a panela de pressão? É um recipiente hermeticamente fechado que tem esse frasco aí em cima, esse frasco não, esse êmbolo aí, né? Pesado, você sabe que ele é pesado, né? E quando você começa a aquecer a água, lá dentro tem o quê? Água e alimento. E o alimento vai querer ser cozido porque a água vai aquecer. E aí que acontece a mágica. Quando você começa a aquecer, aumenta a pressão. E aí o aumento da pressão dificulta a vaporização. Olha que coisa interessante. Dentro da panela vai aumentando a pressão, mas a pressão não escapa, porque esse êmbolo aí, esse pezinho que tem em cima da panela, essa válvula, ela não deixa a pressão sair, então vai aumentando a pressão, vai aumentando. Se aumenta a pressão, aumenta a temperatura de ebulição. Só vai sair quando a pressão for suficiente para levantar esse peso. É quando faz o tss, aí sai um pouquinho, diminui a pressão, cai o negócio, aí aquece mais, aí levanta de novo, tss, e assim por diante. Fica tss, 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 o tempo todo. Nesse momento atingiu a temperatura, só que essa temperatura, com certeza, é uma temperatura maior do que 100 graus Celsius. E aí está feita a mágica. Com uma temperatura maior que 100 graus Celsius, muitas vezes 120, muitas vezes 130 graus Celsius dentro de uma panela de pressão, o que acontece? A velocidade de cozimento do alimento vai ser maior. Quanto maior a velocidade de uma reação química, quanto maior a temperatura de uma reação química, maior a velocidade dessa reação química. Tem aula também para tratar desse assunto, tá? Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, tem um monte de conteúdo aqui. E aí, quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta, você está falando para o algoritmo, eu quero receber mais aula do professor Emerson Barreto. Então, é só compartilhar que você vai ajudar pra caramba e vai receber também mais conteúdo desses. Espero que você tenha gostado, porque eu gostei pra caramba, me diverti fazendo essa aula. Valeu!